Aleluia. Quantos irmãos que eu paz do Senhor, irmãos? Amém. Graças a Deus, nós estamos felizes por estarmos na casa do Senhor nosso Deus. Podemos louvar e bendizer o nome do Senhor, né, irmãos? Já ouvimos Deus falar no nosso meio, né? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo número 8, amados. Eu gostaria, né, de agradecer a Giane, os irmãos de oração, o pastor Telso, amados, pela confiança. Deus possa continuar abençoando os irmãos e recompensar os irmãos em nome de Jesus. Né? A última vez que nós estivemos aqui, irmãos, falando alguma coisa, foi sobre a mulher do fluxo de sangue, né? E Deus trouxe algo ao meu coração, amados, né? Nós vamos ficar no mesmo dia, no mesmo texto, né? Só que sobre uma pessoa diferente, né? Lucas capítulo 8, versículo 40, amados. Aleluias. Diz-nos assim: aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Amém, amados? Pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu disse, eu estou feliz por estar aqui mais uma vez, né? Sempre sou abençoado quando venho aqui, né? Quer seja para falar ou para ouvir, né, irmãos? É sempre uma bênção estar junto com os irmãos. Já fomos abençoados nessa noite, ouvimos coisas maravilhosas da parte do Senhor, né? Quando a irmã estava falando sobre vir à casa do Senhor e adorar, nós podemos comparar a vida do cristão, irmãos, como a nossa ida ao banco, né? Na realidade, a ida dos irmãos ao banco, né? Que os irmãos têm dinheiro, eu quase não vou lá mesmo, né? Só quando o gerente manda passar, fala, passa lá, rapaz. Mas às vezes o sujeito chega, irmãos, com o bolso vazio, vai, né, saca o dinheiro e vai embora para casa alegre. Só que ele esquece que o que ele tinha depositado diminuiu. Às vezes nós entramos com o bolso cheio, nós não, os irmãos, né? Não vamos mentir não, né, irmãos? Mas os irmãos entram com o bolso cheinho lá dentro, amados, né? Deposita e sai triste, né, irmãos? O bolso sai vazio, mas o seu depósito aumentou. Assim é o crente quando ele vem buscar, amados, né? Ele leva para casa, mas o depósito diminuiu, amados. Agora, quando nós viemos trazer alguma coisa para o Senhor, irmãos, a gente volta para casa talvez leve, depositou tudo que tinha, mas o nosso depósito está melhor diante do Senhor, a nossa conta está mais gorda, a coisa está bem melhor para nós, né? Meus amados, o texto, irmãos, eu quero ir bem tranquilo e devagar para os irmãos entenderem tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Se fosse talvez para mim escolher, amados, eu não falaria sobre o texto, né? Mas eu fiz um compromisso com Deus, irmãos, de só falar o que Ele me der para falar. Eu disse, Deus, faz o que o Senhor quiser fazer, mas o dia que eu sair de casa com intenção de falar o que eu quero falar, me impeça de subir no púlpito. Porque nem em casa a gente fala o que a gente quer falar, não é verdade? E na casa do Senhor é falar o que Deus quer que a gente fale. A história que nós temos lido, amados, é muito conhecida nossa. A história de Jairo, irmãos, é uma história muito maravilhosa. E nós vemos algumas lições muito importantes que nós conseguimos extrair desse texto para a nossa vida espiritual. A Bíblia nos diz que Jairo era um príncipe da sinagoga. Portanto, na região ele era conhecido, era um homem, né, popular, um homem que todas as pessoas, amados, sabiam quem ele era. Esse homem, irmãos, era acostumado a lidar tanto com o sistema religioso da época, quanto com os sacerdotes, ou seja, ele sabia entrar e sair na sinagoga, ele tinha moral para isso, né? Ele sabia lidar com algumas situações que envolvia, né, o seu povoado. Esse homem era um homem capacitado, era um homem versado, irmãos. Só que nós vemos aqui, amados, que um dia a enfermidade bate na sua casa. E Jairo agora, irmãos, não vai ter que lidar com o sacerdote, não vai ter que lidar com nenhum dos membros da sinagoga, mas ele vai ter que lidar com o próprio Senhor Jesus Cristo, porque não houve homem que desse jeito no problema que havia, irmãos, atingido a sua vida.
E nós observamos, amados, que para um homem que sabia lidar com várias situações, irmãos, ele ia aprender algumas coisas muito interessantes com Jesus, porque Jesus não é como homem, amados. Por mais que o seu pastor, né, a dirigente do ciclo de oração, a dirigente da mocidade sejam homens, mulheres de Deus, amados, quando nós vamos ter um particular com Jesus, a coisa fica diferente. E Jairo estava prestes a entender isso aí. Ele estava prestes a entender, irmãos, que Jesus não era um sacerdote. Jesus não fazia parte da sinagoga. Jesus era e é o Filho de Deus que estava na terra com a missão de morrer pelo pecado da humanidade. E nós observamos, irmãos, que Jairo, eu não sei como, amados, mas ele descobriu o jeito certinho de agradar Jesus. E ele saiu de casa bem intencionado. A história nos narra, irmãos, de forma cronológica, que ele chega, se prostra, adora e depois pede. É isso que nós aprendemos, amados, na nossa oração do dia a dia. Ensinaram pra gente: olha, você quer chegar direitinho, pertinho do Senhor, quer ser atendido por Ele, então primeiro se ajoelha, depois se adora, ou seja, dá uma amaciada no Senhor lá, e depois você faz o pedido. E Jairo, irmãos, faz tudo certinho. Ele chega, prostra-se diante do Senhor. Eu não quero me prender na barreira que ele teve que quebrar para fazer isso, mas ele faz tudo como mandava o protocolo, amados. Ele passa, segue a risca, irmãos. E Jesus se agrada do negócio. Porque às vezes nós fazemos coisas, irmãos, movidos pelo Espírito que há dentro de nós. E às vezes nós fazemos só por obediência. Mas Deus se agrada do mesmo jeito, amados. Tem dia que a gente vem na casa do Senhor, não é porque a gente está cheio de vontade de vir, mas por obediência a gente vem e Deus gosta da mesma maneira. Então, amados, Jairo chega, irmãos, e vai cumprindo uma risca, amados, step by step, ele vai fazendo tudo direitinho. Jairo chega, irmãos, se prostra diante do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus havia acabado de chegar, amados, de atracar o seu barquinho. E Jairo estava esperando, irmãos. E quando ele adora, quando ele pede ao Senhor, Jesus não diz nada, mas começa a caminhar em direção à casa de Jairo, amados. E nós observamos, irmãos, que as coisas começam a não ficar muito bonitinhas para o lado de Jairo, porque Jairo não era o único que estava esperando Jesus. A Bíblia nos diz que uma multidão muito grande também esperava Jesus. E Jesus começa neste momento, irmãos, a trabalhar na vida de Jairo, da praia até a casa de Jairo. Jesus ensina algumas coisas para Jairo, amados, que todos nós precisamos aprender. E nós vamos ver nessa noite, amados, que não é diferente na nossa vida. O Senhor continua trabalhando na nossa vida, porque Ele é Senhor. E é isso agrada ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos, amados, que foi no trajeto, na caminhada para a casa de Jairo, que Jesus ensinou algumas coisas para Jairo. E aqui eu aprendo uma lição, irmãos, que Deus não trabalha na vida de ninguém que está parado, amados. Se o crente ficou em casa, ele está parado. Jesus não está trabalhando na vida dele, irmãos, porque Jesus trabalha na nossa vida enquanto nós estamos caminhando com Ele. É na caminhada que Jesus vai trabalhando na nossa vida, vai moldando o nosso caráter, e quando chegar no fim da caminhada, como diz Paulo, nós alcançaremos a estatura de varão perfeito. Portanto, o crente que para, irmãos, Jesus também para de trabalhar na vida dele. Se você quer que Jesus trabalhe na vida de alguém, traga ele para a igreja, porque se ele começar a caminhar, o Senhor começa a trabalhar na vida dele. É assim que Jesus faz. Então nós observamos, amados, que Jairo fica todo empolgado. Se tem coisa que é boa, amados, é ver o resultado daquilo que a gente faz. É a gente orar, irmãos, e mesmo que Deus não faça nada pra gente, a gente chegar dentro da igreja, amados, e Deus falar com o meu filho, eu ouvi a sua oração, basta, amados. A gente vai para casa alegre, como se tivesse recebido o milagre. E Jairo, irmão, sai todo empolgado atrás de Jesus. Só que Jesus olha para Jairo, amados, e eu quero crer que Jesus deve ter pensado, rapaz, essa caminhada reserva muitas surpresas para você. As coisas não vão acontecer do jeitinho que você está esperando. Porque, amados, se Jairo tinha privilégios na sinagoga, ele estava para aprender que com Jesus ninguém tem privilégios. Todo mundo é tratado da mesma maneira. Existe uma fila, uma ordem, e enquanto o Senhor não gritar o meu número, eu não posso me levantar e sair ao encontro dele, que as coisas não vão acontecer.
E amado, Jesus começa a andar e coloca Jairo dentro do processo dele. Porque Jesus tem um processo para cada um de nós, amados. E feliz é o homem que entra e sai do processo de Jesus. Feliz é o homem que não sai no meio do processo, que não desiste no meio da caminhada. Amados, Oséias diz que Efraim era um bolo mal assado, um bolo que foi tirado do forno antes da hora. O crente não pode ser assim, não cresce, irmãos. Dá dor de barriga com a tristeza, quando na coisa pior. O bolo mal assado é uma tristeza. Assim é aquele que sai do processo de Deus, sem Deus dar nota 10, se eu está aprovado, pode ir embora. Você foi aprovado na prova que eu te coloquei. Jairo entra, amados, e a primeira coisa que Jesus ensina para ele, irmãos, é que na caminhada com Jesus, quem conduz a caminhada é o próprio Jesus. Quem marca o passo é Jesus, amados. Quem dita, irmãos, a velocidade da caminhada é o Senhor Jesus. É por isso que tem muita gente que entra na caminhada com Jesus e corre demais. E daí a pouquinho você passa pela estrada e você vê ele com 1 metro de língua para fora, né, sem força até para conversar e pedir ajuda. Sabe por quê? Porque não acompanhou o pique de Jesus, passou na frente, amados. E quando nós passamos na frente, irmãos, tudo fica ruim para nós. Jairo começa, amados, e Jesus, irmãos, é maravilhoso, amados. Aleluias. De vez em quando a gente se pergunta por que Jesus entrou, irmãos, em Jerusalém montado no jumento, amados. É porque o jumento é calmo, irmão. Você pode rosetar, bater à vontade que o bichinho corre, né? Mas é muito devagar. Jesus tem um tempo certo de fazer as coisas. E Jesus começa, amados, porque nós olhando para a história, a gente coloca a culpa na multidão, a gente coloca a culpa na mulher, mas o atraso ali, amados, o único culpado era o processo que Jesus havia colocado Jairo nele. Jesus nem precisava ir na casa de Jairo para curar a filha dele, amados. Jesus poderia ter dito: Jairo, vai para casa e a sua filha está curada. Mas Jesus queria aproveitar a oportunidade para trabalhar na vida de Jairo. E Jesus disse: Jairo, vem me seguindo aí, vamos caminhar. Se Jesus tivesse dito, a multidão sai da frente porque eu estou com pressa. Mas Jesus não estava com pressa, amados. Aleluia. Aleluia! E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, não tem na terra quem faz Jesus correr. Não tem. Chegaram para Jesus e entregaram o recado. Olha o recado que entregaram para Jesus: Senhor, Lázaro, a quem tu tanto amas, ou seja, corre porque é cara que o Senhor ama. Vai depressa, ele está enfermo e está à beira da morte. Jesus disse: tá bom, pode ir, porque a enfermidade não é para a morte mesmo, não. Irmãos, ficou mais 2 dias e depois foi. Sabe por quê? Porque Jesus trabalha com um cronograma. Ele tem um processo. Ele sabe, é step by step. Jesus não vai dar para nós o que nós não estamos preparados para receber, amados. Aleluia. Primeiro ele trabalha em nós, para depois trabalhar por nós, irmãos. Se o teu milagre ainda não veio, amado, dá uma checadinha na tua vida. Se coloque diante do espelho espiritual de Deus, que é a palavra, e dá uma olhada de cima e embaixo, irmãos. Vê o que está faltando, coloque em ordem, e depois você vai ver a mão do teu Deus trabalhar ao teu favor. Aleluia! Jesus começa a colocar Jairo, irmãos, na fila. E no momento de espera de Jairo, amado, Jairo se deparou com 3 coisas, irmãos, que normalmente, ele viu 3 coisas que normalmente a gente vê quando nós estamos esperando por alguma coisa do Senhor. A primeira coisa que ele viu foi os outros receber o que eles queriam, e ele continuou sem receber. A mulher chegou depois de Jairo, irmãos. Não falou nada, não prostrou para adorar, tocou e foi curada na hora. Eu imagino Jairo, irmãos, coçando a cabeça, gente, não tem lógica, não. Eu estou acompanhando esse camarada desde a praia. A mulher sai de lá, toca nele, vai embora curado e pronto, acabou. Só que aquele era o processo dela, o seu processo é diferente. Aleluia. Não tem como comparar a vida de um crente com o outro, amados, porque Deus tem uma chamada para cada um e o processo que Deus coloca a cada um é um processo diferente. Não adianta olhar e se fazer chantagem e dizer: Senhor, eu tenho mais tempo de crente do que ele. Eu disse: cala e aguarda, eu ainda estou trabalhando na sua vida. E quando eu terminar, você também vai cantar como ela cantou. Aleluia! Aleluia! Jairo vê no período da espera, amados,
alguém receber e ele continuar chupando dedo, ele continuar esperando, irmãos, ele olhar, amados, e a mulher ir embora para casa saltando, o povo cutucando um outro, gente, esse homem tem poder demais, olha que maravilha. E Jairo está olhando e dizendo, gente, a minha filha está lá em casa, né? Mas já que Jesus continua indo, que coisa boa, né? Deixa ele continuar indo. E de repente Jairo vê a segunda coisa, amados, né? Ele vê os mensageiros chegar até ele. Porque no tempo da espera nós não corremos atrás dos mensageiros, amados. Satanás levanta alguém para vir até a casa da gente. Eles batem na porta, liga para o telefone, consegue o número, sabe lá Deus como, amados. E liga e disse aí, está esperando ainda, não adianta esperar, o trem está piorando. Mas, amados, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não ouviu só Jairo e não ouviu só a mulher, ele ouviu o mensageiro também. Amados, Deus ouve a nossa oração, mas também ouve as afrontas que o homem atira ao nosso encontro. E quando Jesus ouve, amados, o que o mensageiro diz, Jesus reage, irmãos. O Jesus que estava quieto com Jairo até aquela hora, disse, eu preciso falar alguma coisa antes que esse homem desista de me seguir. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa, amado, o Senhor tem visto as afrontas que tu tens passado, os mensageiros que Satanás tem enviado, amado. Mas o Senhor me manda te dizer nesta noite, Ele tem uma palavra para te dar, e a palavra dele é de vida eterna. Não é a palavra do homem. Aleluia. Agora deixa nós pararmos um pouquinho aqui, amados, porque existe, irmão, nós não temos tempo para estar entrando muito em detalhes, amados, mas existe uma característica desse mensageiro que me partiu o coração, irmãos, porque ele era príncipe da sinagoga também, era companheiro de Jairo, amados. Os dois trabalhavam juntos, congregavam na mesma sinagoga. E foi ele que trouxe a notícia dizendo, Jairo, racha fora de perto desse homem. Não adiantou você sair de casa, não adiantou você orar, não adiantou você fazer nada, sua filha morreu, some. E deixa eu te dizer uma coisa, amados, esse mensageiro não foi lá simplesmente para dizer que a filha estava morta. Ele foi lá para arrancar Jairo de perto de Jesus. Porque ele disse, olha, pode deixar o homem quieto, porque a sua filha morreu. A primeira coisa que ele disse era, abandone esse homem e vem para cá, porque a sua filha está morta. Mas não pense você, irmãos, que o alvo do diabo é outro. O alvo de Satanás, amado, é nos tirar da posição que Deus nos colocou. É nos fazer mover do nosso lugar. É retirar o homem, amado, do foco, do cano de Deus. Porque parece que todo ser humano anda na terra e tem um cano espiritual sobre a vida dele, irmãos. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, a bênção é sempre derramada sobre nós. Mas quando nós saímos, amados, nós saímos da direção de Deus, perdemos o nosso cano, e a graça de Deus deixa de ser derramada sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Então eles queriam tirar, irmãos, porque o que tem de gente querendo apressar a gente, irmãos, é uma coisa extraordinária. Deus coloca o homem no forno, amado, e o outro homem quer tirar ele de lá. Outro homem chega e diz, para que esperar? Esperar para quê, rapaz? Vem cá, vamos lá logo, vamos nós mesmos resolver o problema, vamos nós mesmos mexer com esse negócio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amado, quem te colocou na forma foi Deus, quem te temperou foi Deus, quem te colocou no forno foi Deus, quem fechou a porta do forno foi Deus, e quem vai abrir ela também será o Senhor. Não saia se o homem abrir, amados. Aleluia. Aleluias. Não tente correr, irmãos, porque Jairo vê uma terceira coisa. Ele vê a situação que era difícil se tornar impossível. E às vezes Jesus deixa isso acontecer, irmãos. Às vezes Jesus deixa a situação difícil se tornar impossível, amados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, Jairo não abriu a boca. Quantos de nós não sabemos mais o valor do silêncio, amados? Quantos de nós achamos que para nós ganharmos uma peleja nós temos que abrir a boca e sair, irmãos, discutindo com todo mundo, provando para todo mundo que nós somos crentes, que nós oramos a semana inteira?
Amados, o silêncio com Deus tem um valor muito grande. Glória a Deus, aleluia. Porque quando nós fechamos a boca, nós estamos dizendo: Senhor, eu sei que o meu advogado falará por mim. Se eu for resolver, eu vou piorar a coisa, mas o Senhor fará algo para mim. Aleluia! Tem gente te pressionando para correr, irmão, para apressar as coisas, para sair do projeto de Deus, amados. Mas em nome de Jesus, não saia, não se mova, porque Jairo não abriu a boca, mas não moveu do lugar. Tem muita gente conversando demais, mas hoje está aqui e amanhã está lá. Amado, Deus quer homem de postura, alguém que não arrede o pé. Não importa o vento, irmão, continue no teu lugar, porque Deus sabe aonde você está. Aleluia. E Ele te abençoará. Aleluia. Aleluia. Não aceite empurrão, amados. Aleluia. Aleluia. Não aceite empurrão. Os outros querem forçar a gente, amados, a sair da direção de Deus, a tomar decisão precipitada. Mas não mova o teu pé. Aleluia. Deus sabe onde você está, e quando chegar a hora de mover, Ele baterá no teu ombro e dizer: meu filho, vamos continuar a caminhada, eu estou indo para a tua casa. Aleluia. Não mova antes. Agora observe bem, amados, que cria-se ali um dilema, irmãos. Porque se Jairo fica, ele era um mau pai. Se Jairo não vai para casa, que homem, que pai, amados, que tem uma filha morta e não vai para casa, ajudar os preparativos para o velório, consolar a mãe, amados. Se Jairo, irmãos, fica com Jesus, amados, ele comprava uma briga com a família. E haverá dias que nós teremos que escolher, irmãos, entre agradar os outros e agradar Jesus. Haverá dias, amados, a gente pensa que toda decisão que a gente toma com Jesus é decisão que não causa dor, é decisão que não vai, irmãos, né, colocar a cabeça, o cérebro no calcanhar, amados. Mas tem decisões que nós temos que tomar, irmãos, que os outros vão olhar a gente de cara feia, vai torcer o bigode, vai passar a tratar a gente diferente. Mas deixa de ser uma coisa, amado, Jesus também vai passar a se tratar diferente. Jesus estava em silêncio até aquela hora. Quando Jesus viu que Jairo não ia sair, ele disse: meu filho, não temas, a sua filha vai ser curada, pode ficar despreocupado. Aleluia. Quando nós decidimos ficar com Jesus, amado, Jesus decide trabalhar ao nosso favor. Aleluia. Quer o favor de Deus na sua vida, irmãos? Continue na presença do Senhor. Quer o favor de Deus na sua vida? Não se mova do teu lugar. Continue fiel a Deus. Diga: Senhor, eu não me rendo, eu não voltarei atrás. É fácil cantar isso, amado, mas você tem que ter coragem de viver. Tem que ter postura de servo de Deus, irmão. Aleluia. Aleluias, aleluias. Antes de nós passarmos adiante, amados, nós vemos isso aí. O dilema está formado. Aleluias. Você vai ser chamado de mau pai, de um homem que não tem amor, ou você vai abandonar Jesus e vai partir para cumprir o desejo do homem, para cumprir o seu desejo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Jesus deixa até os outros caluniar a gente, porque, por certo, eu imagino um mensageiro chegando dentro de casa e dizendo: olha, cadê Jairo? Ele disse: não, Jairo resolveu ficar. Disse: como é que é? Ele disse: Jairo resolveu ficar. Falou: mas você não falou com ele que a menina está morta? Disse: falei, sim, senhora. Disse: mas por que o homem não veio? Disse: porque Jesus falou que vai vir assim, vai vir aqui do mesmo jeitinho. E ele disse que a morte, o homem não tem solução para ela, mas Jesus disse que ele vai dar um jeitinho nessa morte que está atormentando a sua casa.
Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós decidimos, irmãos, ficar do lado de Jesus, não há barreiras. O impossível sai da nossa frente. Ele se move. Às vezes nós estamos na fila, na espera, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus falou ao meu coração. Aleluia. A espera, amado, molda o caráter do homem, traz muita coisa boa, mas a espera também traz o desgaste. Quanta gente desgastada dentro da casa do Senhor. Não é pecado, amados. Eu não estou falando de desgaste, cansado do caminho. Quantas pessoas cantam, amado, os outros ficam alegres, falam em língua, ele e ela falam em língua, mas Deus sabe como está o coração. Prega e os outros recebem, mas quando tranca a porta do quarto, Deus sabe, amado, a luta interior que há dentro de você. A espera, irmãos, está tirando o teu prazer de fazer algumas coisas para Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou jogando palavra fora. Deus me disse quando eu entrei aqui dentro, mas Deus tem um óleo fresco para mandar sobre a tua vida. Ele vai tocar no teu coração e vai te dizer: meu filho, aleluia, aleluia. Deus viu quantas vezes você já cantou sem ter força, quantas vezes você já pregou sem ter força, quantas vezes você já disse algo que você estava precisando, viu os outros receber e continuou na espera, na fila. O desgaste vai vindo, amado, e vai vindo, e vai aumentando, e vai aumentando. Mas Deus tem uma renovação espiritual para a tua vida nesta noite. Você está no hospital de Deus, e Deus não vai te deixar morrer na mesa de cirurgia. Aleluia! 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 Deixa ele começar a trabalhar, amado. Sinta o bálsamo do céu descendo sobre a tua vida, tocando a tua vida nessa noite. Aleluia! Aleluias! Aleluias! O Senhor sabe como você entrou aqui, irmão. Ele sabe a semana que você teve, o mês que você está tendo. Ele sabe, o que você tem passado, amado. Aleluia. É palavra profética para alguém aqui dentro. Aleluia. Deus sabe o que você tem passado, as humilhações e as indiretas que os outros têm jogado, porque você não moveu da tua posição. Mas o Senhor me manda te dizer: não mova. Deus te dará vitória. Ele te honrará. Glória a Deus. Aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, irmão, seja renovado em nome de Jesus. Deixa o Espírito gotejar sobre a tua vida. Aleluia. Você pode ter entrado aqui, irmãos, na reserva, mas o Senhor te abastecerá e tu caminharás saltando na presença do Senhor teu Deus. Aleluia. 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 Aleluias. Aleluia. A espera, irmãos, faz isso com a gente. Aleluia. As coisas vão apertando, apertando e apertando, que tem hora que parece que a gente não vai conseguir chegar do outro lado. Mas o segredo, amados, quando Deus nos coloca para esperar, irmãos, é sempre olhar para Jesus. Se Jesus estiver parado, continue parado. Fique despreocupado. O segredo é que nós não perdemos Jesus de vista. E eu me recordo, irmãos, eu já contei isso aqui em Ciposto. Nós fomos à Flórida uma vez, irmãos, e foi conosco um outro casal, um evangelista e a esposa e um menino. E ele foi o primeiro motorista, irmãos, né, durante boa parte do percurso.
E chuva que era uma coisa, irmãos, né? E eu acho que eles amarraram pelo menos uns 50 quilos no pé do que camarada, que ele estava andando, que era uma tristeza. E a chuva indo, irmãos, e ele andando 90 e chovendo, que não dava para enxergar. Eu falei, Jesus, se eu não morrer hoje, nunca mais eu ando com esse sujeito. E aquilo foi indo, mas eu pensei que eu ia arrancar o fundo do carro, de tanto que eu freava o carro. Jesus, tem misericórdia. Põe um freio espiritual do lado de cá para funcionar do lado de lá. E aquela coisa terrível, irmãos. E houve uma hora, mas que a chuva estava muito forte. E nós íamos na estrada, irmãos, e tinha um caminhão do lado direito e um carro pequeno na nossa frente. E ele, irmãos, indo, e eu falei, Jesus, ele vai tentar passar entre os dois. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Né? E ele pegou e foi, irmãos, e conseguiu passar. Na hora que ele conseguiu passar, que eu dei aquela respirada, o Espírito de Deus disse, meu filho, assim é a sua vida. Ele disse, meu filho, por muitas vezes tu disse, Senhor, não vai dar, mas é porque você está no lugar do carona. O motorista sabe que vai dar certo. De vez em quando a gente olha para Deus e diz, Deus, não tem como. E Deus bate no ombro e diz, meu filho, fica tranquilo, o volante está na minha mão. A visão do motorista é outra, eu sei que vai dar certo. Aleluia! Não pare, vai dar certo, irmão. Não saia do centro da vontade de Deus, vai dar certo. Vai dar certo porque Jesus disse que vai dar certo. Aleluias! As coisas pioram, deixa nós ganharmos tempo, amados. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Não importa se as coisas piorarem. Se Jesus disser que ainda vai na nossa casa depois que elas estiverem pior, pode deixar tranquilo, irmãos. Deixa piorar. Quando as coisas pioram, Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, não temas, filho. Eu vou na sua casa, eu irei na sua casa. E eu vou dar saúde de volta para sua filha. Aleluia. Deixa nós pularmos, irmãos. A Bíblia nos diz que Jesus continua. Jairo vai embora para sua casa acompanhando Jesus. E quando Jairo chega do lado de fora, há uma multidão muito grande, amados, né? Os que choravam, os que pranteavam. Havia família. Há algumas divisões da família, nós não falaremos, né, na multidão. Mas deixa nós dizermos algo para os irmãos. Jesus havia se encontrado com Jairo, irmãos, na beira da praia. E Jesus estava prestes a entrar na casa de Jairo. A praia é um lugar público, amados, onde todo mundo vai, onde a maioria das leis não funciona. Agora, a casa de um ser humano, irmãos, é o lugar mais íntimo que um ser humano possui na terra. Jesus havia saído de uma relação pública com Jairo e estava prestes, amados, a ter uma relação íntima com ele. A espera faz isso com a gente. Depois que nós passamos pelo processo da espera, a nossa intimidade com Jesus cresce. Ela é outra. A gente está olhando aqui, está dizendo, Senhor, por que é que o Senhor está me provando? Eu sou servo do Senhor. Dá uma checada no cheque, no contra-cheque, sou dizimista. Vou todo dia na igreja. Jesus está dizendo, rapaz, eu quero me encontrar com você na sua intimidade. Eu quero algo mais profundo. Eu estou fazendo isso tudo só para ser mais íntimo teu. Aleluia. E o salmista diz que os segredos do Senhor são para os que o temem, e Ele nos fará saber os seus decretos. Deus tem segredo para contar, mas Ele só conta para quem é íntimo dele. E para ganhar a intimidade de Deus é preciso passar pelo processo que Deus colocou na nossa frente. Jesus vence barreiras, mas entra dentro da casa de Jairo. Nós não vamos falar sobre as barreiras, irmãos. Eu quero falar somente sobre uma coisa. Jesus entra dentro do quarto, que é o lugar mais íntimo da casa. Só foi crescendo, ele entra no terreiro, entra na casa e entra agora no quarto, amados. O lugar mais íntimo da casa. E quando Jesus entra no quarto, irmãos, ele diz, ela fecha a porta agora. Aleluias. Quantos de nós, irmãos? Deus, aleluia. Né? Estamos deixando a nossa intimidade com Jesus, mas de porta aberta, mas fecha a porta. Deixa Jesus escolher quem faz parte da sua intimidade, irmão. Deixa Jesus escolher quem fica do lado de dentro do quarto. Tá, amado? Isso aqui Deus colocou agora no coração, tá, irmãos? Não sai contando a tua vida para qualquer um, não, amado.
Tem gente que parece que é, mas não é não, tá? Aleluia. Está te entrevistando para te passar a perna daqui a pouquinho, irmão. Em nome de Jesus, diga: Senhor, quem é que vai ficar do lado de dentro quando o Senhor fechar a porta? Quem é que vai ver a minha intimidade contigo? E Jesus escolhe os mais íntimos, amados. Isso aqui é penoso, irmãos, para quem é dirigente de igreja. Esses dias atrás eu estava conversando com a Ranieri e havia uma angústia muito grande no meu coração. Coisa do nada apareceu. E não havia dias que eu estava, mas deu aquela angústia por dentro. Eu disse para ela, eu falei: Ranieri, a gente que pastoreia precisa de amigos também. Amados, nós de vez em quando precisamos desabafar um pouquinho. Precisamos de um ombro amigo para chorar. E o cara disse: você tem a sua esposa, a minha esposa está passando as mesmas lutas que eu, irmãos, carregando a mesma cruz que eu. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: está mais fácil fazer obreiros do que fazer amigos, amados. É verdade. É difícil ter amigos. Não estava programado falar isso aqui, isso não, irmãos. Mas o Senhor coloca aqui agora, dentro do meu coração. Aleluias. A palavra fé, amados, no fruto do Espírito, no original o significado é, irmãos, fidelidade, capacidade de não quebrar compromissos. O Espírito Santo precisa trabalhar no meio da igreja para gerar no coração do crente a capacidade de não quebrar compromissos. Quanta gente os outros chegam e confidencia algo, amados, rasga, abre o coração, irmãos, e meia hora depois todo mundo está sabendo. Sabe por quê? Porque não é fiel. O Espírito Santo não gerou nele ainda uma capacidade, amado, de morrer, mas não entregar, irmãos, a intimidade do outro, não quebrar o compromisso, amados. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero terminar com os irmãos de pé. Eu prometo ser bem rapidinho. O tempo está indo embora, amados. Aleluias. Irmão, em nome de Jesus, eu preguei sobre isso esses dias atrás na igreja, amados. Sobre o que Ezequias fez, amados. Depois de ser curado pelo Senhor, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, disse: olha, Ezequias ficou enfermo e eu não fui visitar Ezequias. Eu não fiz nada por ele. E ele pega os mensageiros dele, irmãos, e pega um presente, e manda, amados, os mensageiros irem com um presente. A Bíblia nos diz que quando os mensageiros chegam, Ezequias dá um passeio, amados, pela sua casa, pelo palácio, pelo templo, por todos os lugares. E quando o pessoal da Babilônia está indo embora, Isaías chega e disse: Ezequias, de onde era aquele povo? Eu preguei sobre essas 3 perguntas, amados. De onde são as pessoas que nós estamos abrindo a porta para eles, irmãos? Ele disse: são da Babilônia. Ele disse: o que é que você mostrou para ele, Ezequias? E ele disse: não teve nada na minha casa nem na casa do Senhor que eu não mostrei. Eu mostrei tudo para eles. Por causa de um presente e uma visita, amados. Quanto vale a sua intimidade? Quanto é, irmãos? Ezequias termina de falar com Isaías, e Isaías disse: assim diz o Senhor, assim como tu mostraste para eles todos os teus tesouros, virá um dia que o rei da Babilônia entrará aqui, pegará tudo que é teu, levará os teus filhos como escravos. Porque um homem resolveu abrir, irmãos, e mostrar os segredos, a intimidade que ele tinha para um povo inimigo que ele não conhecia. Amado, em nome de Jesus, não faça isso. Para encerrar, a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus pega a menina de Jairo, que estava preparada para ser enterrada, amados, ressuscita ela e coloca ela de volta nos braços do Pai. Era como se Jesus estivesse dizendo para Jairo: e aí, valeu ou não valeu a pena esperar o meu tempo? E sabe o que é maravilhoso? É que a obra que Jesus faz é completa. A menina foi ressuscitada sem enfermidade, porque se ela tivesse ressuscitado com enfermidade, ela teria morrido de novo. Agora, nós vamos encerrar, irmãos. Mas olhe bem aqui. Quanta coisa, amados, nós já colocamos no caixão. Quanta coisa, irmãos, nós, por não termos esperado o tempo de Deus,
Nós deixamos morrer e hoje está dentro de um caixão pronto para ser enterrado, amados. O velório já está andando, irmãos. E Jesus, amados, está dizendo: eu posso ressuscitar. É só me pedir. Aleluias. O problema é ter o ouvido sensível para ouvir Jesus se oferecendo para operar um milagre na nossa vida. Quando as pessoas tinham desejo de pregar, irmãos, mas não só pregar, ser um instrumento nas mãos do Senhor, e desistiu disso no meio da caminhada por causa do preço, por causa do processo. Pessoas queriam cantar e ser cheias do Espírito Santo, deitavam na cama, até se imaginavam dizendo: Senhor, nossa, eu cantando, e pessoas sendo curadas, e de repente, amado, o sonho adoeceu e hoje está num caixão. Mas deixa eu dizer uma coisa bem interessante para os irmãos: Jesus chega antes do velório. Ele demora, mas chega antes de você enterrar o teu sonho. Antes da menina ser enterrada, Jesus chegou, amados. Aleluia. Pode até morrer, amados, mas não vão enterrar, porque Jesus chegará e dará vida, porque Ele é fiel. Essa menina faz parte do projeto de Deus. Aleluia. Pastor, mais 4 minutinhos, em nome de Jesus. Quem é que está no velório aqui, amados? Se você pudesse olhar, irmãos, espiritualmente falando, tem gente aqui que no caixão dele está escrito: aqui jaz, né, a minha vida espiritual. Está indo embora. Do jeitinho que você está indo, você está caminhando para a UTI espiritual. Eu sempre digo isso lá. A vantagem é que Jesus para a maca no meio do caminho, pastor Deus, diz: dá licença que esse paciente é meu. Manda ele para a sala de cá e eu vou resolver o problema dele. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Você quer nessa noite que Jesus ressuscite aquele que está morrendo? Glória. Quer ser sua vida espiritual, pastor Jean, né? Não tem nada morrendo na minha vida. Eu apenas estou diminuindo a quantidade de oração, irmãos. Isso aí é fadado, a pessoa fadada ao fracasso. Eu estou diminuindo o prazer de fazer as coisas, perdendo o prazer de pregar, se acostumando com o que é espiritual, amados. Isso não pode acontecer com nós, irmãos. Se você quer que Deus hoje, amados, ressuscita isso que está doente, talvez não morreu, amado, mas está adoecendo, chama Jesus antes de morrer, irmãos, que o prejuízo, né, é menos sofrimento, é menos angústia. Glória a Deus. Queria ser batizado com o Espírito Santo, mas aí 20, 30 vezes na frente não foi, amado. Não enterra essa menina. Aleluias. Quem te deu foi Deus. Deus tem um negócio com esse projeto. Não enterre ele. Espera Jesus chegar. Espera. Convida Jesus pelo menos para o velório, amado, que ele já dá jeito no negócio. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você quer receber uma oração rapidinho em nome de Jesus? Nós vamos orar pela sua vida. Deus talvez te colocou na fila, irmão. Você está esperando, amados. Está esperando, dizendo: Senhor, fala alguma coisa comigo. E sabe o que é que o silêncio de Deus está dizendo para nós? Está dizendo: não mova do teu lugar. Continue na posição. Talvez você olhe e diz: a multidão, a mulher, amado. Não olhe para os lados. Não olhe para o homem está querendo te empurrar, mas fica na tua posição. Não importa o que o inimigo está usando para te tirar da tua posição, se é proposta, se é empurrão, seja lá o que for, irmãos, continue. Continue na posição. Deus tem um compromisso com aquele que é comprometido com a posição que Deus colocou ele nela. Aleluias. Isso aí, canta o hino para nós em nome de Jesus. Aleluia, Deus vai dar prazer de volta, irmãos. Você lembra de Davi, quando ele pecou, ele se torna a dar um espírito voluntário. Espírito voluntário é aquela pessoa que quer fazer tudo, irmãos. Você tem o prazer de estar fazendo as coisas. Aleluia, pastor, ajuda em nome de Jesus. Vamos orar pelos irmãos. Ô Leandro, ajuda aqui, filho, em nome de Jesus. Aleluia. Se eu não vejo a luz, Senhor, restaura agora, meu Pai, a alegria. Aleluia. Aleluia. Lázaro ouviu a sua voz. Aleluia, tem mudança vindo para a tua vida. O Senhor, amados, está vindo ao teu encontro. Ele te dará vitória. Você vai ver que vale a pena
Senhor, irmão. Mestre, não há outro que possa fazer. Só o teu nome tem todo poder. Eu preciso cantar. Evangelho, imaginar a vida e passar sobre as irmãs, em nome de Jesus. Senhor, restaura. Tira da fila, meu Pai. Nos prepare, Senhor. Ressuscita os meus sonhos. Aleluia! Aleluia! Deixa ele te tocar, irmão. Faz um milagre. O Senhor te restaura, irmãos. Ele dá vida ao que estava morrendo. Ele toca na tua vida nessa noite. Eu preciso de um milagre. Meu estado. Mas tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando seu lugar. Minha alegria, meu Deus, meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra lhe moveu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome hoje tem poder. Eu preciso tanto desse milagre. Remove a minha pedra, chama pelo Aleluia! muda a minha história e ressuscita dos meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Estou nessa hora. Aleluia! Para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. O Senhor cumprirá o que Ele te prometeu. Ouça tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Me chama pelo nome, muda minha história. Em nome de Jesus. Sinta o som da parte de Deus. O Senhor vê todas as coisas. Me faça um milagre nessa hora, me joga para Faz fora. parte do processo de Deus. O que você está passando faz parte do processo dele. Portanto, não saia da posição. Aleluias. Aleluias. Compreende que Deus colocou do teu lado, amado. Chama Não está no seu pelo lugar. nome, Dê um abraço de crente nessa pessoa. Diga, Senhor, esta vida é um teu encontro. ressuscita Ele os mudará a meus história da tua vida. transforma a minha vida, me faz um milagre, me joga nessa hora, me joga para fora. Ressuscita. De pé só um segundinho, amados. Olhe para mim aqui em nome de Jesus. Aleluias. Tem alguém aqui dentro, amados, que está orando em prol. Irmãos, todos nós, entenda bem. Tem pessoa que diz, vai alguém lá na frente da igreja, só tem alguém orando, está com dor de cabeça, todo mundo dá. Mas você vai entender, amados. O teu Deus vai tocar no teu coração, para você saber que é com você que Deus está falando.
Aleluia. Você tem orado por salvação na sua casa. Eu tenho dito, Senhor, eu quero dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tu tens dito mais ainda, tem dito, Senhor, este é um sinal que eu quero da tua parte. O Senhor diz, tu não está vendo, mas eu já estou trabalhando. É o Senhor mesmo. O Senhor está trabalhando. Aleluia! E diz mais o Senhor: não saia antes. Tu fizeste um compromisso comigo e eu aceitei o compromisso que tu fizeste. Irmãos, pode tentar empurrar, pode levantar o inferno que for. Amado, é Deus quem faz. O compromisso maior nosso é com Ele. Aleluias. Imagina, vem cá à frente também, filho. Nós vamos fazer uma última coisa. Eu gostaria que todos os homens da igreja viessem, irmãos, e ficassem do lado do pastor Telson. Imagina, vem pro lado de cá. E todas as mulheres viessem e ficassem do lado de cá, irmãos. Nós vamos estender as mãos sobre a vida desses homens de Deus, desse casal de Deus. Amado, quantas vezes paga um preço pelas nossas vidas, irmãos?